Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Esse é mais um Senadinho Podcast, o podcast que traz informação para a região 019. Hoje falando sobre o que está acontecendo, né? O nosso principal problema atual, a Covid-19 e essa reabertura, a suposta reabertura e os resultados de tudo isso. Então vamos lá. Hoje, no dia da gravação, no domingo, dia 21, nós temos no mundo, isso eu estou tirando esses dados do site do governo do estado de São Paulo, nós tivemos 8.791.794 casos de Covid-19 no mundo. Isso no mundo. Só no Brasil, 1.067.579 casos. Só no estado de São Paulo, 219 mil casos, com 12.588 vidas perdidas para o Covid. Essa é a situação que nós enfrentamos hoje. Houve uma pressão gigantesca da comunidade, de certa maneira, para que houvesse a reabertura do comércio e que cessasse, pelo menos parcialmente, aquela quarentena que vinha desde março ou fevereiro, né, e toda aquela preocupação. Houve a reabertura e, infelizmente, nós tivemos os primeiros casos de óbitos relacionados a isso na nossa cidade, na nossa região. São várias mortes já. Aqui em Capivari, hoje no domingo, dia 21 de junho, são 3 casos até então. Por exemplo, cidades da região, como Indaiatuba, tem pessoas que morrem todos os dias. Praticamente todos os dias, no AOC, você vê anúncio de pessoa que faleceu de Covid. Essa é uma situação muito difícil e nós trouxemos hoje aqui um convidado muito especial, que é o Felipe, para nos ajudar a entender melhor essa situação. O Felipe Lara, ele é um enfermeiro sanitarista, ele é bacharel em enfermagem, né, e é especialista em saúde pública. Ele está cursando também outra pós em gestão de qualidade na saúde. Ele é especialista em várias linhas de tratamento do SUS aqui, para citar como saúde do homem, doenças inóculo-metabólicas, saúde da população negra e quilombola, da população LGBTQ+, e outras várias linhas, né? Uma pessoa muito inteligente que eu conheço, tenho o prazer de ter hoje aqui. Então, obrigado, Felipe. Queria deixar algum recado inicial? Obrigado por ter me convidado. É muito importante ter espaço para a gente poder trazer informações com alguma base técnica, parar um pouco com esse achismo, ou mesmo de ficar compartilhando algumas notícias a qual a gente não sabe muito bem a procedência, porque há muitos pensadores que falam que as pessoas que têm alguma formação, cientistas, pessoas que têm algum tipo de estudo, façam cada vez mais lives para conseguir chegar até grande parte da população informações e parar de disseminar algumas ideias erradas, essas coisas. Então, tipo, a ideia do podcast falar sobre saúde pública é muito interessante, porque pode chegar a mais pessoas a esse tipo de conversa, e aí, quem sabe, a gente pode melhorar a situação em que o nosso país está. Com certeza, Felipe. E obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vai adicionar muito. E é de suma importância, acredito eu, que a gente discuta isso. Hoje a gente vê muita desinformação. Por exemplo, o político querendo receitar remédio para a população. A gente vê isso, é muito sério, é muito difícil. A gente tem que falar sobre isso. O que não falta hoje é conspiracionista de Facebook. É complicado. E eu fico muito feliz. Obrigado mais uma vez, Felipe, que você está aqui no podcast com a gente hoje. Tenho certeza que vai adicionar muito. Então, vamos para o meu sempre amigo que está mais uma vez aqui, o Matheus Pimentel. Quer deixar um recado hoje, antes de você começar a falar dos estados, Matheus? Obrigado por mais uma vez estar aqui. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. É sempre bom estar batendo um papo. Gosto de conversar sobre todo tipo de assunto. E é fundamental, acho que agora, depois desses 15 dias, 20 dias que a gente reabriu, flexibilizou os comércios, a gente discutir a respeito das consequências disso, né? Como é que está a saúde pública em relação a isso, ocupação de UTI, explosão de casos, enfim. Vamos dar uma olhada, né, nessas questões. Isso aí. Então, Matheus, por favor, dá um panorama para a gente nos estados do Brasil, até a gente chegar em São Paulo. Como que tá fora daqui? Bem breve, porque são 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal, e qualquer um de vocês aí fiquem à vontade para me interromper e acrescentar alguma informação, fazer uma correção enquanto eu estiver listando.
Em ordem alfabética, o Acre, o isolamento foi válido até 15 de junho, mas eles ainda não anunciaram nada, pelo menos eu não encontrei. Eles só estão discutindo o plano de retomada, que seria convívio sem Covid. Teve um debate entre um médico e um empresário num jornal local a respeito disso, mas nada ainda oficial anunciado em relação à reabertura. Estão discutindo as possibilidades, tudo indica que o Acre vai reabrir também. Em Alagoas, um dos poucos estados que segue na contramão, o isolamento vai ser prorrogado em Alagoas. O governo do estado informou na última sexta-feira, dia 19 agora, que vai prorrogar. Ele é válido até dia 22/6 e teve uma discussão a respeito de uma intenção de retomar o setor produtivo a partir de dia 23, mas nada oficial ainda. Por enquanto, o único anúncio oficial é de que eles vão seguir com o isolamento mesmo depois do dia 22. Amapá, o isolamento foi válido até dia 15, a reabertura começou dia 16 de junho agora, foi o primeiro dia de reabertura. Macapá, a capital do estado, teve um movimento fraco no comércio, então a população ainda não está muita vontade para circular, ou as condições econômicas não estão permitindo, né? Ou os dois. No Amazonas, foi válido até 31 de maio. O plano foi divulgado em 27 de maio, com validade somente para a capital, Manaus, o plano de reabertura, começando em 1º de junho. E para o interior, para as cidades do interior, ficava a critério de cada município como fazer isso. A gente vai ver que esse é um padrão que se repete em todos os estados, né? De certa maneira, assim, não existe muita centralização e sistematização de um esforço, digamos, coordenado para essa reabertura. Tá cada estado e município meio que funcionando de maneira relativamente autônoma ou não. Na Bahia, é um caso desse. A Bahia, o isolamento muda de cidade para cidade, se está cumprindo ou não, e a reabertura, consequentemente, também, né? Em 22 de abril, você tinha 12 cidades retomando o comércio. Em 28 de maio, Juazeiro anunciava a reabertura gradual. E ontem, 20 de junho, menos de um mês depois, essa mesma cidade, Juazeiro, já voltava atrás, anunciando o fechamento do comércio. Quer dizer, o resultado em termos de aumento do número de casos não foi muito positivo. Ceará também, isolamento muda de cidade para cidade, região para região. Sobral e Juazeiro do Norte continuam com isolamento rígido até dia 27 de junho e a reabertura vai variando também, né? Fortaleza vai entrar agora na segunda fase de reabertura do plano estadual do Ceará. Espírito Santo, o isolamento foi válido até 3 de maio, a reabertura do comércio começou então dia 4, as academias começaram a reabrir dia 24, lojas de shoppings desde 1º de junho. Com as restrições, né? Claro, variando de acordo com o grau de risco de cada município. Esse modelo a gente vê também que se repete em todos os estados, né? Eles dividiram em fases, dividiram em códigos de cores ou graus de risco, enfim. É mais ou menos o mesmo modelinho. Em Goiás, a reabertura começou em 21 de maio. A Justiça do Estado liberou a reabertura de academias em todos os estados no dia 21, mas logo em seguida o Ministério Público entrou com recurso. Foi negado esse recurso no nível estadual, mas o STF autorizou esse recurso. Então, as academias continuam fechadas. E Goiânia, a capital, no dia 19 de junho, publicou um novo decreto sobre a reabertura de shoppings e outros segmentos comerciais a partir de segunda-feira agora. Maranhão, a reabertura começou em 29 de maio, foi anunciada a retomada gradual a partir de 1º de junho, cada setor seguindo um protocolo específico, né? Academias, práticas esportivas e shoppings continuando fechados. Mato Grosso, a reabertura começou no final de abril, com a abertura de parques, igrejas e posteriormente as atividades comerciais. Até 13 de maio, o número de casos e óbitos já havia dobrado. Então, em menos de 15 dias, né, ou pouco mais de 15, 20 dias, já tinha dobrado o número de casos. Tem alguns estados que a gente consegue mais informações e outros menos. Mato Grosso do Sul, a reabertura começou em 18 de abril, com a reabertura do comércio, e o estado já registrava 4 novos picos de contaminação. Minas Gerais, a reabertura começou em 28 de maio, as duas macro-regiões em 28 de maio de Minas Gerais, já avançavam para a segunda fase da reabertura do comércio. E agora, em 19 de junho, recente agora, né, o governo do estado já sinalizava uma preocupação com o aumento do número de casos e aumento do número de mortes.
E o governo do estado criticava a forma como a reabertura está acontecendo em BH, a capital, né? O prefeito Alexandre Calil meio que fez uma ameaça na última coletiva dele, falando que se os churrascos continuarem, ele não vê problema nenhum em fechar a cidade, em colocar o lockdown, que é uma medida que acho que não teve em lugar nenhum ainda no Brasil, né? Que é a polícia forçar a pessoa a ficar em casa, digamos, né? E ter consequências mais drásticas para a quebra do isolamento. O Pará começou a reabertura em 29 de maio, o estado anunciou o plano de reabertura econômica por região também. Em 29 de junho, eles programam a reabertura de academias e hotéis em Santarém, e está havendo uma divergência, uma disputa entre o governo estadual e o governo municipal de Belém sobre a reabertura dos transportes coletivos, que funcionaram normalmente ontem, sábado, dia 20 de junho. Mas o governo estadual não acha que seja o ideal ainda. Na Paraíba, o isolamento foi válido até 14 de junho, sem muita adesão da população. Isso foi meio que geral também no Brasil, né? As 2 primeiras semanas a gente teve uma adesão de 70%, 60%, depois foi caindo. E a reabertura na Paraíba começou a retomada gradual das atividades econômicas da mesma forma que os demais estados, em fases, cumprindo determinados protocolos, etc. No Paraná, a reabertura vai mudando muito por decretos municipais e estaduais, que às vezes são conflitantes entre eles. As academias já tinham retomado a atividade em 20 de maio. Em 1º de junho, devido ao aumento de casos, o governo do estado sinalizava a possibilidade de repensar a abertura de shoppings e igrejas. E, recentemente, em 15 de junho, Curitiba passou para o nível laranja de alerta, fechando academias, fechando igrejas, fechando parques, praças, atividades de entretenimento, bares, clubes. Então, essa é uma outra coisa que ficou sem coordenação nacional, né? Esses códigos de cores, né? Em cada estado quer dizer uma coisa, então você lê a notícia em relação ao Paraná, não dá para você entender como a mesma coisa do código laranja em São Paulo. Faltou uma coordenação em nível nacional disso. Pernambuco, em 14 de junho, o estado definiu os protocolos para a reabertura do comércio de rua, então bem recente. E em 19 de junho, optou-se por antecipar a abertura de bares e restaurantes em uma semana. Em 20 de junho, teve a reabertura de praias e parques para a região metropolitana do Recife. Então, a reabertura lá é meio recente, a gente ainda vai ver as consequências disso. Piauí também é um dos que está na contramão, né? O governo do Piauí, o governador, vai definir na segunda-feira, agora, dia 22, a prorrogação das medidas de isolamento, que inclui aí o fechamento das atividades econômicas que são consideradas não essenciais, né? O comércio como um todo, tirando farmácia, supermercados e outros que a gente já sabe quais são. Rio de Janeiro, a reabertura da capital começou em 2 de junho e em 17 de junho, essa semana, começaram a segunda fase da reabertura na capital. Da mesma forma que os outros estados, o estado do Rio de Janeiro tem uma série de protocolos e fases a serem cumpridas. E, ao mesmo tempo, em 19 de junho, então antes de ontem, o estado do Rio de Janeiro registrava recorde em novos casos e o governador Witzel decidiu prorrogar as medidas restritivas. Dessa flexibilização, não significa que eles vão retomar o isolamento, ele só manteve, enfim, o horário limitado de funcionamento e esses detalhes. Rio Grande do Norte, a reabertura. O governo do estado publicou nesta sexta-feira, dia 19, antes de ontem também, uma portaria detalhando como é que eles vão retomar a atividade econômica no Rio Grande do Norte, seguindo esse modelo que a gente vê em todos os estados, fases, protocolos e tudo mais. Rio Grande do Sul, a reabertura começou, digamos, precoce em relação aos outros, em 16 de abril. O governo do estado já flexibilizou o fechamento do comércio, a reabertura, e vem seguindo progressivamente, né? Vem aumentando progressivamente essa flexibilização. Óbvio que o número de casos subiu e o prefeito de Porto Alegre, ontem, 20 de junho, anunciou o fechamento do comércio. Então, já tem casos aí também de alguns lugares que estão voltando atrás. Rondônia, a reabertura começou em 16 de junho, muito recente também. E para os especialistas, eu acho que isso é meio que geral, né? Todos os virologistas, epidemiologistas, profissionais da saúde, o olhar deles é que isso é muito cedo ainda para reabrir. Mesma coisa em Rondônia. Roraima, a reabertura começou super cedo. O governador de Roraima tem um alinhamento muito parecido à forma de abordar essa crise, semelhante à do presidente do Brasil.
Então, a reabertura do comércio lá começou em 27 de março, o governador já anunciava a reabertura do comércio, não durou nem uma semana, digamos, né? Em Boa Vista, a flexibilização segue aguardando, óbvio que aquilo que eu comentei, né, muda muito de cidade para cidade dentro de um mesmo estado. Em Boa Vista, no caso, a capital, a flexibilização ainda aguarda a inauguração de hospital de campanha, já está pronto, mas não tem profissionais de saúde. Então, já adiantaram 5 vezes aí essa abertura desse hospital de campanha. E os leitos de UTI de Boa Vista, da rede pública, estão 100% ocupados. Santa Catarina, a reabertura começou em 13 de abril, também um tanto quanto cedo. Em 6 de maio, o número de casos já havia triplicado. E em 8 de junho, o governo do estado autorizou a reabertura de parques e zoológicos. Sergipe, a reabertura começou nessa quinta-feira, 18 de junho, bem recente, seguindo aí o mesmo modelinho de todos. Óbvio que adequando às realidades do estado. Tocantins começou em Palmas e Araguaína, em 8 de junho. E, óbvio, a fiscalização em 20 de junho já encontrou diversas infrações sendo cometidas por alguns dos estabelecimentos abertos, como a gente presenciou na nossa cidade, aqui na região e no estado de São Paulo como um todo. O Distrito Federal é um caso interessante aí. A Justiça Federal decidiu, sábado, ontem, dia 20 de junho, que o governador Ibanez Rocha, do MDB, está impedido de decretar a retomada de atividades não essenciais, até que seja tomada uma nova ordem. O governador afirmou hoje, domingo, 21 de junho, que vai recorrer dessa decisão. E fechando aí com o nosso estado, o estado de São Paulo, o isolamento durou, aí dá para a gente falar com um pouco mais de propriedade por viver no estado de São Paulo, né, e ter mais contato com as coisas que acontecem aqui. O isolamento durou de fato 2 semanas, né? É o que deu para a gente perceber, convivendo, e também os dados apontam isso. E nos decretos, oficialmente, digamos, durou até 31 de maio. A reabertura começou então em 1º de junho, seguindo todas as medidas e protocolos que a gente comentou no Senadinho Cast número 1, no primeiro podcast. Quem quiser mais detalhes a respeito disso é só escutar lá. Dia 16 de junho, o estado já registrava um novo recorde de mortes em 24 horas. Então, 15 dias após a reabertura. A cidade de Marília e Registro vão ter que fechar o comércio de novo. Campinas já fechou o comércio, né, de rua e os shoppings. E o Hop Hari, que programava a reabertura em 4 de julho, já suspendeu essa reabertura porque, enfim, percebeu que não vai dar certo. E aí, enfim, abro para os comentários da mesa do André, do Felipe, em relação ao todo aí que eu comentei, ou especificamente em relação ao estado de São Paulo ou nossa cidade e região. Não, eu queria falar que, referente ao lockdown, algumas cidades do Brasil, eles chegaram a fazer algo parecido com o lockdown que a gente já viu da China, que é utilizando força para poder fechar locais. Aconteceu muito no Nordeste, também aconteceu no Amapá, até no Rio de Janeiro. Acho que o calçadão de Campo Grande, eles fizeram um lockdown disso, sabe? A grande questão é como o brasileiro respeita o lockdown e como ele foi implementado no país em si. Então, por exemplo, Barbacena é um município de Minas Gerais e eles fizeram um lockdown lá. Mas está muito diferente do que a gente já viu na Itália ou mesmo na China. Eles só mandaram a polícia para patrulhar ostensivamente o município para tentar fechar as coisas. Mas a grande questão é que a nossa Força Armada não consegue patrulhar toda a cidade e ela também é restrita a alguns locais. Ela não vai subir nas comunidades. Então, eles falam que faz lockdown, falam que está sendo monitorado, mas na verdade está muito aquém do que a gente imagina. Gente, infelizmente, a gente que está aqui em Capivari, né, o Felipe está aqui também, a gente sabe que, no fundo, não foi respeitada a quarentena, né? Foi mais ou menos isso que o Matheus falou, o pessoal mais ou menos respeitou, perto do que 2 semanas, né, foi o que o Matheus falou. Vamos chutar, assim, que algum tipo de restrição de movimentação funcionou no máximo 1 mês. Em abril, inclusive, eu lembrar uma coisa que o Matheus falou, né? O Matheus estava falando de abril no Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que eu vi uma reportagem que tem um mercado municipal de Porto Alegre no centro, que eu inclusive conheço, eu lembro por isso que ficou marcado para mim,
que no final, a reabertura foi imediatamente antes da Páscoa. E daí, acho que na sexta ou no sábado, o mercado tinha fila saindo para fora do mercado de Porto Alegre para o pessoal comprar peixe lá para fazer, sabe? E eu falei, gente do céu, cara, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo, sabe? É uma coisa que eu não sei. Aí eu vou até devolver uma pergunta para vocês, gente. Uma coisa que ficou muito claro, né, na descrição do Mateus dos Estados, é que uma coisa que faltou, e eu acho que foi muito claro, isso foi essa coordenação entre os estados e os municípios mesmo, que normalmente seria o que fica a cargo do governo federal, né? E que, infelizmente, a gente não tem um ministro da Saúde há várias semanas, eu não sei nem mais quanto tempo. Isso é triste, a gente não ter um ministro da Saúde nesse momento. Eu queria perguntar para vocês aí se a visão de vocês é essa, que essa coordenação é algo que está fazendo, talvez até por Felipe vai, né, responder bem com o que ele está vendo no dia a dia da profissão dele, se essa falta de coordenação realmente está afetando do jeito que eu acredito que está, né? O espalhamento da doença, a própria direcionamento dos estados, dos municípios em ficar em casa, por ter essas mensagens conflitantes, né? Do nível federal, estadual e municipal. Queria saber o que vocês acham. O que eu preciso falar sobre isso, que eu acho que é muito importante. A falta de uma política de saúde norteadora para tanto os profissionais de saúde quanto os estados e municípios, ela está afetando e muito a nossa saúde. A saúde no Brasil, ela se baseia em políticas de saúde. São regras normativas ou operações para gerar algum tipo de saúde, entende? Essas políticas, elas são o que a gente chama de horizontais. A forma como elas são integradas nos nossos serviços, nos trabalhos que são relacionados aos profissionais de saúde, elas são integradas e implementadas para elas nunca mais sair. Aí, qual é o problema que está acontecendo com a falta dessas políticas? Toda a saúde de qualquer município, de qualquer estado, está um pouco perdida em relação do que se vai fazer. Porque pensa que o coronavírus está chegando com uma grande demanda de atenção, mas isso não acabou os nossos outros problemas ainda. Eu tenho pessoas que ainda estão infartando, eu tenho pessoas ainda que estão tendo AVC, eu tenho pessoas que estão tendo falência hepática, gente que tem problema de diabetes, pressão alta, essas coisas. E aí tá tudo parado, tá todo mundo pedindo para não fazer cirurgia eletiva. Então, pessoas que estavam na fila para fazer catarata ou fazer alguma hérnia cancelaram suas cirurgias, porque isso não é de urgência e emergência. Mas isso gera um sofrimento para a pessoa muito grande. Então, pensa que toda a saúde foi travada por causa desse vírus e a gente não consegue desenrolar a maioria dos problemas. É desesperador para os profissionais da saúde, da atenção básica, que são aquela linha de frente de postinho, de UBS, de NASF, porque ele está vendo as pessoas entrando em sofrimento, morrendo de outras coisas, enquanto só se fala de Covid. Sobre o ministro da Saúde em si, o problema mais é de alinhamento com o presidente que escolhe os ministros, porque apesar do Brasil estar no escuro em relação à quantidade de testes, nós estamos muito bem servidos de profissionais capacitados. A gente tem muitos profissionais, a nossa cadeia produtiva, principalmente de saúde, é gigantesca. Por exemplo, o Vander, que era o chefe de epidemiologia do Mandetta. Se você pegar o leites dele, ele tem vários doutorados, tem mestrado, tem um monte de trabalhos, o que mostra o quanto ele é importante para a área de epidemiologia, e ele foi descartado. Entendeu? Nós temos profissionais muito capacitados para gerir essas pastas. O problema é que nós não estamos fazendo o que deveria ser feito. Ou nós não temos um chefe de Estado que está aceitando o que deveria ser feito. Entendeu? Exato. O comentário de vocês dois já meio que resumiu toda a situação. Só complementando a questão do Ministério da Saúde, o nível do absurdo que o Brasil, do surrealismo que o Brasil vive, né? Em meio a uma pandemia, a gente teve 2 ministros da saúde, um que foi demitido e outro que pediu demissão, e agora a gente está sem, né? A gente tem um não ministro da saúde, que é um general do Exército ligado à área da logística,
que nomeou, já nas primeiras semanas, 12 outros membros das Forças Armadas, não sei se todos do Exército, e nenhum tem ligação nenhuma à área da saúde. Quer dizer, a gente tem uma pasta da saúde onde não utiliza-se nos cargos do alto escalão nenhum profissional capacitado da área da saúde, que, conforme o Felipe mencionou, a gente tem de sobra no Brasil. A gente tem profissionais muito capacitados para estar lá, mas a medida que o governo decidiu escolher é de não ter uma pasta da saúde para cuidar dessa pandemia e deixar que ela ocorra dessa forma caótica, né? Que é um modus operandi de uma maneira geral desse governo, né? Felipe ia fazer um adendo? Mateus, uma coisa muito importante para falar sobre os ministros da saúde é assim, qual é o maior problema desses ministros da saúde terem saído? Um exemplo é o Mandetta. O Mandetta, ele era líder da Associação de Saúde Suplementar do Brasil. Ele era um tipo de ministro que ia privilegiar muito planos de saúde particulares, entendeu? E você viu o quanto ele falava do SUS, é como se ele tivesse virado a casaca, ou como se ele visse a necessidade disso. Quando foi o Tait foi muito mais... A saída dele foi muito mais representativa, porque o Tait estava do lado do Bolsonaro desde o início da campanha dele. Ele não era só um cara que o Bolsonaro escolheu, ele era tipo um braço direito dele. E o Tait saiu um dia depois que o Bolsonaro fez o decreto falando que a academia era serviço essencial. Então, para ele ter saído, para ele ter rompido essa ligação que ele tinha por um longo período, foi um embate muito grande. Então, quando o Tait saiu, você repara que não teve tanta comoção pelos profissionais quanto o Mandetta ter saído. Porque a gente viu que, era um agravante muito pior. Que mesmo as pessoas que estavam lá do nosso presidente não convergiam com as opiniões dele, eles estavam saindo, entendeu? Porque essa discussão sobre, por exemplo, medicamento, ela existe apenas no Brasil. A prerrogativa de medicamentos aqui no Brasil é do médico, tem um farmacêutico clínico, tem um enfermeiro de acordo com o protocolo de saúde. O fato do remédio, ela não é uma questão política, não faz nem sentido essa discussão. Essa discussão só está acontecendo no nosso país e eu acredito que está acontecendo também por causa dos Estados Unidos, que também tinha o Trump. É bem complexo essa situação de todo esse tipo de discussão. Inclusive, eu acho engraçado, né, até comentando uma notícia bem recente de hoje, acredito eu, do domingo, que o Trump disse que eles estavam... a taxa de crescimento na detecção de exame estava muito alta, porque eles estavam fazendo muitos exames. Então, assim, o problema não é que tem muitos casos de Covid e a gente está detectando, é que você está detectando muito, nossa, parece que é uma grande coisa, né? É uma grande coisa. Esse que é o problema. E, é esse tipo de pensamento que esses líderes têm, né? Eles descredibilizam, como o Felipe falou, a gente tem uma equipe aqui no Brasil, né? A gente tem profissionais fantásticos na área da saúde, e eles são super maltratados, e a gente está vendo, o presidente não quer levar em conta o que o próprio ministro dele diz, né, não foi nenhum só, inclusive até o que o Felipe falou do Tait, né, né, minha opinião, acho que da mesma maneira que hoje esse advogado que estava escondendo o Queiroz, né, supostamente, rasgou a OAB dele, eu acho que, será que o Tait não saiu para não rasgar o CRM dele? Eu acho que o pensamento dele estava assim, né? Melhor trabalhar pelo resto da minha vida do que não poder nem ser nem médico mais, né? Se eu me lembro bem, o que foi o ponto final para o Tait, que ficou pelo menos aparente, foi quando o Bolsonaro queria que ele assinasse essa flexibilização das academias e outras coisas, né? E ele, como médico, entendeu? Ele ia colocar o CRM dele na linha ali. E daí foi que ele, não, e saiu. E realmente, né? A gente for falar desse entendimento da campanha, a gente trazer aqui para o nosso próprio município, esse final de semana, eu estou acompanhando quase todos os dias, só quando eu não consigo, né, os pronunciamentos do prefeito. Inclusive, eu vou comentar mais sobre isso mais tarde. E eu acho curioso, né? Porque eu acabei batendo boca no Facebook. Não foi bem isso, mas o pessoal começou a falar já de caso que estava sendo o terceiro caso aqui, já era mentiroso.
o terceiro caso de óbito em Capivari era invenção, porque, segundo um rapaz que postou no Facebook, que tem falando de uma família de Manaus, e sabe, uma história que fala, gente do céu, da onde estão tirando isso? Falando que cada médico que diagnostica um óbito com Covid ganha R$16 mil do governo. Felipe, explique para mim isso, porque eu acho que eu vou ter que fazer medicina mesmo, cara, porque para ganhar R$16 mil só para diagnosticar que foi Covid, pô. Não, isso é. Não tem nem como falar sobre isso. Não existe isso. Ok? Tipo, ninguém ganha mais por falar de algum tipo de mal ou não. Eu nem dou ibope para esse tipo de coisa. Mas eu acho legal explicar como é notificado um óbito. Porque como funciona isso? O que acontece quando alguém morre de Covid? É assim. O motivo que faz você levar a óbito é o motivo da sua morte. Essa é a premissa básica, ok? Então, se eu morro devido a um problema respiratório e foi constatado que eu tenho Covid, foi o Covid que me matou. Então, podem existir histórias, a pessoa foi atropelada e morreu de Covid. Sim, ela foi atropelada, teve até politraumatismo, mas ela morreu por causa de problema respiratório. Entendeu? Então, o Covid matou ela. A primeira morte do estado de São Paulo foi de um senhor que já tinha uma idade avançada, ele já teve vários focos de câncer, só que ele não tinha problema respiratório. Ele morreu de problema respiratório e constatou Covid. O Covid matou ele. Não interessa o que aconteceu com a pessoa. Se ela morreu por causa desses problemas, é o Covid que vai matar. Então, às vezes, podem realmente existir histórias sobre a pessoa foi atropelada e foi falado que morreu de Covid. Foi o Covid que matou, dependente do que aconteceu com ela. Agora, toda essa suposição de que alguém ganha mais ou menos por causa de Covid não faz sentido nenhum. Tanto que a gente não está nem fazendo teste para falar direito que está gente morrendo de Covid. Se você quer um dado muito legal do quanto a gente está escondendo a morte de Covid, na verdade, procura a quantidade de mortes de pessoas que morreram de pneumonia nos 2 últimos meses, e você vai ver que é 30% maior do que comparado ao ano passado. Entendeu? A gente está com gente morrendo a mais de pneumonia e ninguém está falando que é Covid, quando na verdade poderia ser. Inclusive, uma das coisas que o Mandetta defendia era de incluir as mortes por doenças respiratórias como se fosse Covid. Só que aí ele explodiu para 11 vezes mais e ele deixou, entendeu? Porque ainda existe, na verdade, a ideia de abafar os casos de Covid. Aconteceu algo similar na ditadura com meningite, inclusive. Tá? Essa tática não é nova. Não sei se eu incorro no risco de falar besteira, mas síndrome respiratória aguda grave não é a mesma coisa que pneumonia, né? Ou é um tipo de síndrome respiratória aguda grave? Pneumonia é uma inflamação dos pneumos. Assim, o SARS é um tipo de doença. Pensa assim, SARS é um tipo de doença, Covid é um tipo de doença. Existem vários tipos. Só que o certo seria englobar todos eles como uma morte por doença respiratória, entendeu? Que isso que eu ia comentar. Só que isso não está sendo feito. É isso que eu ia comentar, porque teve o número de mortes por SARS também para o período que a gente está agora, ele está muito além do número esperado. Então, o que especula-se também, o que se deduz é que seja Covid, né? Mas como a gente não testa, a gente não sabe. Felipe, então, explica pra gente essa questão da testagem. Então, assim, me corrija se eu estiver errado, né? Onde eu estiver errado. Mas o meu entendimento da questão de testes é que o que acontece? Por que a gente tem essa... A gente não está corretamente sabendo os números? Porque a doença precisa ter os testes. A gente tem 2 tipos de testes. Um teste é o que eles chamam de rápido, o outro é o que demora dias, que é aquele do swab nasal, que vai lá no fundo, né? Daí você pode explicar melhor exatamente onde que ele chega e o que ele coleta para fazer análise, demora uns dias no laboratório. A questão é que o teste rápido ele precisa de uma condição muito específica, ele só detecta a doença dentro do ciclo da infecção, desde quando você pega até você estar curado, ele só mostra num período muito específico ali. Então, às vezes, se você começar a ter sintomas, você tem que esperar 2 ou 3 dias para você estar naquela fase para poder fazer o teste, e daí você sabe se é Covid ou não, com o teste rápido. E já o teste do swab, ele detecta a presença de anticorpo, acredito eu, daí me corrija se estiver errado, e você consegue saber se você já teve.
embora tendo sintoma ou não, o que aconteceu. É isso mesmo? E a subnotificação é porque a gente não tem teste suficiente para testar todo mundo. Então, a gente só testa o que a gente consegue e daí fica essa coisa meio caótica mesmo. Explica essa questão da testagem para a gente. Vamos lá, é muita coisa. Primeiro, os testes rápidos. Os testes rápidos, eles são feitos entre o 7º e o 10º dia depois do início dos sintomas, tá? Isso é muito importante. Você pega a Covid, fica 4 dias assintomático, no mínimo, para depois começar a ter sintomas. E depois disso, vai passar mais 7 dias para poder fazer o teste rápido. Às vezes, há brigas de pessoas que querem fazer o teste rápido quando começam a ter sintomas, mas tem que esperar, infelizmente. O PCR já faz esse exame a partir do 3º dia que você teve contato com alguém positivo. O problema do teste rápido ele é muito ruim. Dependendo da marca, ele chega até 40% de falsos negativos. A utilização dele é interessante só quando ele dá positivo. E o certo mesmo seria se a gente conseguisse fazer o teste de swab em todo mundo. Mas, infelizmente, não é possível. Não existe tanto teste assim. E a gente ainda tem muitas pessoas, muitos países comprando para competir, como o caso dos Estados Unidos. Eles compram a grande maioria. O pouco que sobra vem para o Brasil. E aí a União, o Ministério da Saúde, está mandando para as cidades uma quantidade irrisória, que não permite testar nem os profissionais de saúde de uma unidade, por exemplo, para a gente se virar com isso. Então, o que foi decretado? Que só ia fazer o teste de PCR em pessoas internadas. Então, os positivos que nós temos, basicamente, é de pessoas internadas e algumas pessoas que tiveram contato com elas e aí acabou fazendo o teste, que seja profissional da saúde, geralmente. A gente está muito no escuro em relação de quantas pessoas nós realmente temos contaminadas, porque não há como mensurar. Pensa nos níveis de letalidade dos estados. A gente precisa ter o Covid-19, ele é 1% só de letalidade. Existem estados que está 4%, 5%, 6%. A gente tem que fazer uma expansão da quantidade de infectados que existem para reduzir até 1%, que é a letalidade real dele. Então, a gente tem muito mais do que realmente está aparentando. E, dependendo como a gente não tem uma política de saúde específica da União, cada estado e cada município tem formas diferentes de notificar, principalmente depois que o Ministério da Saúde alterou a forma de notificação deles. Então, eu tenho discrepâncias muito grandes, porque eu tenho o que a cidade quer mostrar. E aí eu vejo problemas como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que está muito alinhada ao presidente. Como é feito a notificação do Rio de Janeiro? Se a pessoa falece, ela entra em óbito, ela entra como uma morte comum, e aí quando sai o laudo que ela tem Covid, a família tem que ir até um cartório para registrar que foi morte por Covid. Se a família não for, é morte comum, não existe nos relatórios. Entendeu? Por causa que a cidade, o prefeito da cidade está muito alinhado com o presidente. Agora, imagina nas outras cidades onde também isso acontece, imagina nos estados onde isso acontece. Os dados que você vê hoje, principalmente jornais, são dados que os estados coletam entre eles e entregam jornais. Mas nada é igual mais. Porque a forma como o Brasil informa seus casos é muito diferente. O que mudou, essencialmente, antigamente, a pessoa falecia, saía o teste do Covid, e aí ele era apresentado como se fosse um óbito daquele dia. Então, a pessoa teve um óbito hoje, daqui 10 dias deu Covid, daqui 10 dias vocês vão falar, olha, tantas pessoas morreram. Agora não, agora a pessoa morre, ela entra em óbito hoje, quando sair o teste do Covid dela, não vai mostrar que ela morreu. Ela vai entrar nos relatórios do dia da morte. Então, você nunca vai ter ciência de quantas pessoas realmente são morrendo de Covid. Porque você só vê o dia que aconteceu, você não vê o histórico passado. Tanto que a gente até saiu do site da OMS um tempo, por causa que não tinha dados mais. E os nossos dados foram alterados. Para você ter uma ideia de como existe uma cortina de fumaça, era liberado um boletim epidemiológico sempre às 6 da tarde, e por isso os jornais conseguiam dar esses resultados. Atualmente, o único jornal que está conseguindo falar os resultados é o Jornal da Cultura, porque ela termina às 10h15 e às 10 horas sai esse boletim. Então, nenhum jornal mais de grande ibope, o Jornal Nacional,
ou o Jornal Hoje, eles conseguem dar as informações por causa que o Ministério da Saúde está liberando propositalmente depois do horário deles. Então, você vê em que ponto a gente está chegando da forma de como abafar os casos. Realmente, gente, eu não consigo entender o motivo de como que um político, como uma pessoa que está ali, assim, né, no fundo, a gente falando desse jeito, né, já começa, parece que é também responder. Mas como que alguém que foi eleito para trabalhar pelo povo consegue esconder, como você estava explicando, né? O prefeito do Rio de Janeiro forçando, de certa forma, né, as pessoas a pegar um estado de óbito e no cartório registrar para daí contar na estatística, gente. Como assim? Qual é o monitoramento que a gente está fazendo? Assim, qual a efetividade disso, gente? O que a família entende de epidemiologia, desse controle, sabe? Qual o papel da referência? A família não tem que ter papel nisso. Eu estou errado? Eu acho que eu não estou, Felipe. Obviamente que eu não sou funcionário da saúde, né? Não tenho especialização na saúde para falar isso, mas o Felipe vai tá falando a mesma coisa, gente. Eu não entendo isso, assim, como que fica nisso. Mas eu acho legal o que o Felipe falou da questão do indicador, que é a taxa de mortalidade do vírus. Então, Felipe, confirma se é isso mesmo que eu entendi. Acho que a gente conhecendo a doença por todos os estudos e pesquisas que a gente já fez sobre o vírus do Covid-19, né? Se não me engano é SARS-2, uma coisa assim, o nome lá do vírus em si. A gente sabe que, em média, na população do mundo, a gente tem 1% de mortalidade. Então, se a gente tem uma mortalidade, como aqui no estado de São Paulo está 5 e alguma coisa por cento, o que isso significa é que a gente, na verdade, não tem esses 200 mil casos que está listado. A gente tem muito mais que a gente teria que fazer uma conta matemática, a gente pode até tentar fazer rapidamente, talvez, para estimar, não sei se seria 5 vezes mais casos, para poder que esse 1% realmente fosse 1%, colocando na média mundial. Tá certo esse entendimento nosso, Felipe? É bem parecido esses cálculos mesmo. Não seria 5 vezes mais, porque as proporções são geométricas. É bem mais. Mas, nesse caso, a gente precisaria de um epidemiólogo. Lógico. Opa, pera. Um profissional de epidemiologista. Nós precisaríamos de um epidemiologista para poder fazer esse cálculo. Que é bem complexo. Mas, pensa assim, a gente sabe pouco sobre essa doença, para ser sincero. A gente pensou que ela era uma doença respiratória, que ela só cometia o problema respiratório. Aí foi descoberto que, na verdade, ela é uma doença sistêmica, que ela comete vários segmentos do seu corpo, tanto que pessoas mais jovens geralmente tendem a ter acidentes vasculares cerebrais por causa da Covid. Existem pessoas, geralmente mais jovens, que eles têm problemas vasculares, que a gente chama de dedos de Covid. Essas coisas estão todas acontecendo agora. O vírus ainda se muta, entendeu? O que aparentemente faz sentido em todos eles é a taxa de letalidade é de 1% de qualquer lugar. Um lugar onde as notificações estão certinhas, por exemplo, aparentemente é a Rússia, em que a taxa de letalidade está 1,7%, mais ou menos. Mas o Brasil, como um todo, está 4,4% de letalidade. Alguns estados está uma quantidade distante de letalidade. Eu lembro que Piauí, no começo dessa epidemia, estava em 18% de letalidade. Então, na verdade, a gente tem uma quantidade de infectados muito superior ao que a gente imagina. E se você pensar na quantidade de testes que a gente faz, é irrisório. O que os Estados Unidos conseguem fazer em uma semana é o que a gente fez até hoje. Entendeu? A gente faz muito pouco. É muito restrito conseguir fazer esses testes. E aí, como nós somos um país de proporções continentais, a grande parte da população, às vezes, não acredita na periculosidade que é essa doença. Eu vejo muita gente que não acredita que ela é realmente tudo isso que se fala. Mas os profissionais da saúde, assim, eles entram em desespero, porque eles conseguem ver com muito mais facilidade esses números virarem pessoas, entendeu? Aproveitando esse comentário para puxar para o próximo bloco, como está a saúde pública em Capivari, especificamente, né? Tem os dados que o André vai comentar em mais detalhes, que ele tem acompanhado,
diariamente ou quase diariamente. Eu não tenho acompanhado com tanta frequência assim a atualização, os pronunciamentos do prefeito. Mas eu lembro que, por exemplo, questões de ocupação de UTI, o que é anunciado de pacientes do Covid que estão utilizando leitos de UTI, não nos informam nesse mesmo boletim epidemiológico os outros pacientes de outras doenças que estão ocupando a UTI. Então, a gente não tem uma visão geral, pelo menos no boletim resumido, não tem uma visão total de como está a ocupação de UTI em Capivari. Então, como é que está a tua experiência pessoal como enfermeiro durante essa pandemia em Capivari? O que mudou? O que a abertura causou também? O que você já percebeu de mudança em relação a isso? Já intensificou o número de quadros ou isso é anterior? Enfim, como é que está a tua visão em relação a isso e que dados que o André tem aí para apresentar para a gente? Antes que o Felipe fale, deixa eu só, então, passar aqui o boletim da Prefeitura para Capivari de hoje. São total de casos notificados, 379. Descartados, 173 casos. Aí vamos lá para os... E aguardando resultado, 28, agora, nesse dia. Do total de casos confirmados, 178. Vamos pensar aí, façam a conta se, como o Felipe disse, não é para uma progressão aritmética, mas geométrica. Então, não é vezes 5, seria até muito mais. Pense aí que em Capivari, talvez a gente já tenha 1.000 casos de pessoas, 1.000 pessoas contaminadas com o Covid. E, além disso, dos 178 casos, 70 já foram recuperados, de acordo com o boletim da Prefeitura, e 3 óbitos, infelizmente, aqui já em Capivari, né? Agora a gente vai ver como que isso vai desenvolver. E esses 3 óbitos que aconteceram agora no final da última semana, já segunda metade de junho. Agora a pergunta que fica será que isso é um reflexo da reabertura do comércio? O prefeito, na semana passada, nas lives que ele vem fazendo, ele foi muito incisivo que hoje o comitê, né, da prefeitura sobre o Covid não está convencido que foi exatamente culpa do comércio, o que parcialmente eu concordo. Agora, deixar o Felipe falar da experiência dele aí, depois a gente aprofunda mais com relação a isso. Deixa eu só fazer uma ressalva, um disclaimer aqui, que é óbvio que a gente entende a necessidade econômica da reabertura, principalmente porque o Brasil é um país com muita desigualdade social, então muitas pessoas não têm poupança, não tem como fazer a quarentena, não tem como ficar em casa isolado sem trabalhar. Se a pessoa não trabalhar hoje, ela não consegue comer hoje mesmo. Então a gente entende, obviamente, essa necessidade, mas a nossa crítica é como o poder público estruturou isso, né? Que seria a responsabilidade do Estado dar essa garantia agora, para que as pessoas pudessem cumprir o isolamento social, e o Estado, principalmente no nível federal, basicamente se isentou dessa responsabilidade, né? A única coisa que fez foi o auxílio emergencial durante 3 meses, com algumas ressalvas agora. Algumas pessoas vão ter que devolver esse dinheiro se elas tiverem determinado rendimento no ano. O André fez uma cara de que não sabia disso. Tem esse adendo agora. E na renovação agora para uns próximos meses, se eu não me engano, esse valor vai cair pela metade. Não sei se isso já foi alterado ou não, mas havia isso em discussão na pauta de baixar de 600 para 300. E o valor original proposto pelo governo federal era de R$200, né? A oposição que negociou na Câmara e subiu para 600. Então é óbvio que a gente entende que tem que retomar a atividade econômica por questões de necessidade, mas a minha crítica, não vou falar em nome de todos, mas a minha crítica fica ao posicionamento do governo, que não permitiu que o isolamento fosse feito como deveria ser feito. Felipe, por favor. Olha, sobre essa questão de valor mínimo, um valor cidadão, seria muito legal a gente falar sobre isso num outro tipo de entrevista, porque ele é bem interessante e ele realmente pode falar muito sobre desigualdade social, porque existem estudos falando que a cada R$1 investido para essa renda cidadã,
ele converte-se a 1,62 para o PIB nosso, entendeu? Então, fazer uma renda cidadã, um Bolsa Família para todas as pessoas, por exemplo, ela poderia melhorar muito o nosso país. O único problema é que aí não existiriam tantos vulneráveis para você poder explorar. É só isso, mas isso é um assunto muito complexo para a gente falar. Sobre o Covid aqui na nossa região, por incrível que pareça, o nosso município ficou bem organizado para fazer o tratamento. Ele começou muito cedo as ações, tanto que existiam críticas de alguns profissionais da saúde sobre por ter começado cedo demais. Por exemplo, os isolamentos, os fechamentos e tal, ou porque foi criado cedo demais um hospital de campanha. Mas eu não vejo como uma crítica porque estava tudo sendo aparelhado para isso acontecer. Agora a gente está tendo um boom de casos, porque é sempre a cada 2 semanas de algum grande evento. Então a gente teve o Dia das Mães, passou 15 dias, a gente teve uma grande quantidade de casos. Agora abriu o comércio por 2 semanas, a gente teve uma grande quantidade de casos agora. O maior problema do Covid é porque as pessoas, muitas pessoas de uma vez que ficam doentes, 5% desses casos vão precisar de UTI, eles lotam a UTI por longos períodos. E aí, quando eu preciso de uma UTI por algum outro caso sério, essa UTI está preenchida, entendeu? Então, esse é o maior agravante. Às vezes, do nada, sobe uma quantidade muito grande de internados. A gente não tinha quase nenhum caso semana passada, de repente passou a ter 7 em UTI. E aí, 70% das UTIs já estão comprometidas. Se um carro bater com 4 pessoas, eu vou ter que escolher quem é que eu vou colocar. Entendeu? Essa é a grande questão. A grosso modo, existe um comparativo para o Covid, que ele é bem simples, mas imagina que todas as pessoas precisam ir no banheiro da sua casa. Tem 4 pessoas e você só tem um banheiro. Não seria legal se todo mundo pudesse usar o banheiro num determinado horário diferente, em vez de todo mundo precisar usar junto? É isso que o Covid faz. Sobre o nosso município, para mim, eu não consigo ver que o comércio possa ter prejudicado, porque o problema não é o comércio, é as pessoas. A quantidade de pessoas que andam desnecessariamente na rua é enorme, que vai bater perna mesmo. E mais, a quantidade de pessoas que andam com outras pessoas por motivo nenhum. Eu já trabalho na saúde, a gente solicita, por favor, não venha com acompanhante. E a pessoa traz a família inteira para vir junto. Então, é muito complicado, mas é o que eu disse, nós tivemos um governo federal que instigou muito as pessoas a não querer crer que a gente está num momento muito complicado. Então, não tem como você bater nessas pessoas. E aí a gente começa a ter problemas dessa necropolítica que está acontecendo, entendeu? Eu tenho gente que pode conseguir ou não tratamento porque tem dinheiro. Eu tenho gente que depende do SUS. O meu SUS está ficando cada vez mais cheio por causa que muita gente está sendo demitida, está perdendo o plano de saúde, entendeu? Eu tenho as cirurgias eletivas e todos os outros agravantes já sendo cancelados. E a saúde vai ficando cada vez mais abarrotada, cada vez mais sofrendo pressão de diversas frentes, porque não é só o Covid que está matando. Eu ainda tenho pressão alta, eu ainda tenho problema de coração, eu ainda tenho diabetes, entendeu? Então, é muito complexo a gente falar o que está ocasionando, o que é certo, o que é errado. Eu falo que o que a gente precisava era de grandes lideranças realmente tocando barco. Tipo, para mim, o mais importante seria lá no comecinho, era ter os vídeos falando quem é que precisava usar máscara. Porque os profissionais de saúde ficaram sem EPIs, porque todo mundo começou a comprar máscara desnecessariamente. Entendeu? A gente precisava de uma grande liderança para falar, olha, não saia de casa, porque as pessoas vão morrer. Porque é isso que vai acontecer. Enquanto nós estamos passando por um momento chamado de tensão. Existe um diagrama sobre grandes catástrofes, e ele também serve para grandes epidemias. A gente estava como se fosse um gráfico, se elevando e descendo. A gente estava lá em cima com altruísmo, que eram pessoas cantando em janelas, pessoas fazendo live, pessoas fazendo doações, e agora a gente está caindo e a gente está indo para o sinal que a gente chama de tensão, que é a gente não aguenta mais, está todo mundo revoltado com a vida, ninguém quer mais ficar em casa. Repara que até as lives mudaram um pouco a dinâmica, porque elas não estavam mais fazendo sucesso como era antes, e
Aí eu começo a ficar cada vez mais preocupado, porque o próximo estágio disso se chama luto coletivo, que é acontecer um desastre tão grande que todo mundo fica muito chateado. Entendeu? Isso é bem preocupante. O próximo estágio é a luta coletiva. Simples assim. Então, agora a gente tem essas pequenas aberturas, sempre a cada 14 dias, depois de pequenas aberturas, vai ter um boom de positivos, vai ter um boom de óbitos, ou vai ter um boom de óbitos sobre outras coisas, mas o mais preocupante para mim de tudo isso é eu precisar de vagas de UTI para outros casos que não sejam Covid, e eu tenho que escolher quem é que vai morrer, que a gente chama de protocolo starter. As outras doenças, as doenças de comorbidades não transmissíveis, que é a pressão alta, diabetes, problemas do coração. Porque, como tudo está travado na saúde, essas pessoas também ficam muito desamparadas. Entendeu? Eu chamo, isso tem um nome, chama necropolítica, que é quando a gente faz algumas políticas públicas que acabam matando uma certa faixa de pessoas, geralmente os mais vulneráveis. O mais vulnerável não consegue ter grana para pagar um médico particular, que está sendo proibido de fazer uma cirurgia eletiva via SUS. Imagina a quantidade de pessoas que têm catarata e estão perdendo a visão, que pode ser reversível, mas não interessa. A pessoa está ficando cega naquele período de tempo e ela não pode fazer a cirurgia por causa do Covid. Eu sei que gera micropartículas, eu sei que pode pegar pelo olho, mas essas pessoas estão em sofrimento. E não existe nada relacionado ao governo federal ou qualquer outro governo falando do que fazer com essas pessoas, quando elas vão voltar, se existe algum projeto para voltar. Entendeu? A saúde está muito à deriva. As cidades estão se organizando sozinhas. Por isso que eu falo, a gente está se organizando até muito bem aqui no município, mas nós precisamos de suporte vindo do governo estadual, do governo federal, para conseguir fazer coisas de mais complexidade. Bem complexo toda essa situação mesmo. Eu tenho uma impressão que toda essa desgraça que está acontecendo com a gente, né, por falta de uma palavra melhor, não sei se tem outra palavra que se encaixe melhor também, né? Mas, assim, tudo isso que está acontecendo, eu tenho a impressão que, na verdade, toda essa crise, o Covid não causou uma boa parte, tirando a parte médica, obviamente, o Covid não causou esse mal, sabe? Mas, na verdade, ele expôs muito do que a gente tem. Como, por exemplo, que tem muita empresa que vive do que entra no dia. Assim, sabe? Não só empresa, mas trabalhador, assim, a gente chamava de trabalhador liberal, né? O cara que vive, sei lá, encanador, pessoas que vivem do próprio serviço, eles estão ficando sem nada, né? E foram as pessoas, talvez, que mais precisaram do auxílio emergencial, porque eles vivem do que realmente está entrando ali, né? Então, assim, isso é um exemplo, né? A questão das máscaras foi um outro exemplo. O que aconteceu? Por que faltou máscara, né? Porque, basicamente, devido à desindustrialização do Brasil, né, falando do nosso caso, não tem mais praticamente fábrica de máscara aqui. Aqui é uma coisa ridícula. Assim, é um pedacinho de pano, né? Logicamente, tem um pano específico, a máquina que corta e tal, mas não é alta tecnologia, né? Obviamente que tem máscaras, isso, mas não é o que a gente precisava. A gente precisava de máscara, qualquer uma, normal. Assim, e não tinha, porque não tem indústria para fazer isso no Brasil. É tudo feito na China. Só que daí o mundo todo também está meio que assim, e foi todo mundo comprar da China, e a China só faz X por mês, por dia. E daí ela privilegiou quem tinha mais dinheiro para pagar mais. E a gente acabou ficando sem. E daí, até ligando a minha próxima crítica, que eu acho que talvez é a minha maior crítica em todas as esferas também, do federal, estadual e municipal, é relacionado à transparência agora na pandemia. Eu tenho a impressão que não só tem muita gente tentando, principalmente falando no nível federal, tem gente tentando esconder ou manipular como a informação sai, mas eu vejo muito difícil, é muita jogada política, cara. Eles começaram a transformar logo no começo da pandemia, começou uma jogada política para ver quem que ia. Não, eu vou bater no peito, né? Teve o governador falou, eu vou começar, já que o federal não vai, e o presidente foi lá, e não, você que não está agindo antes, vai parar a economia do país por causa disso, né?
E fica todo esse diálogo e, na verdade, o governo não fala, gente, a gente está numa situação super difícil, porque a gente não conhece a doença, né? Não conhecemos a doença, não temos nem máscara, que é uma das coisas básicas. Não consegue testar, porque é uma doença nova, a gente nem tem teste, teve que inventar o teste. Daí tem que produzir teste para todo mundo, mandar, e daí a China fica nessa, de vende para quem tem mais dinheiro, para quem paga mais. E daí a gente nisso, ó, o Brasil só vive de pagar dívida há quantos anos? A gente não tem capital para fazer nada, sabe? E a gente como país, né? Muito menos empresa. Então, eu acho que isso aí expôs. Vocês têm essa visão? Que o Covid, na verdade, só expôs esses problemas, esfregou na cara da sociedade isso? Com certeza. Não só necessariamente o Covid, mas qualquer outro evento dessas proporções, numa sociedade desigual e injusta como o Brasil, o que ele faz é expor exatamente esse ponto fraco, né, para usar de um eufemismo aí, da forma como a nossa sociedade está estruturada. Então, certamente, o coronavírus trouxe muita coisa à tona aí que a gente não queria ver. E dá para ver ontem ou hoje, eu vi uma notícia a respeito de festas da classe A, enfim, da elite, onde estão utilizando testes. Só entra na festinha quem tiver feito o teste. Quer dizer, você usa do seu poder econômico para comprar o teste e dos seus contatos, enfim, da sua rede social ali, né, do seu networking, para fazer festinha, entendeu? Sendo que tem gente precisando disso, sendo que a saúde pública está precisando disso. Então, aquele papo que surgiu no começo de que o coronavírus é o grande equalizador, que todo mundo vai sofrer igual, seja rico ou seja pobre, exato, é um papo furado, entendeu? É óbvio que, como sempre, quem é mais pobre, os mais vulneráveis, é que vão sofrer mais. Acho que um mês atrás, quando estava beirando a ocupação máxima dos leitos de UTI em São Paulo, era nos hospitais públicos, porque hospitais privados já estavam com outro cenário, na verdade, com uma desocupação maior dos leitos. Esses dados são desatualizados, obviamente, já faz alguns meses que eu li essa notícia. Mas sim, com certeza. E a menção da necropolítica que o Felipe fez, do Mbembe, né, que é o cientista político, cientista social, que cunhou esse termo, passou pela minha cabeça ao longo da nossa discussão, porque é isso que foi posto em prática, né? Uma necropolítica, uma política que visa, se não diretamente eliminar certas parcelas da população, deixar que eventos que estão ocorrendo aí naturalmente eliminem, né? Se isentar de qualquer ação, pelo menos. Felipe, ia fazer algum comentário? O mundo inteiro ele sofreu com a escolha de considerar um país só o seu grande industrializador. Então, todo mundo sofreu por causa da China. Mas o que eu acho que demorou no Brasil foi uma resposta sobre aceitar que não conseguia competir ou aceitar que não ia conseguir resolver esse problema de máscaras, entendeu? Porque demorou muito para o Ministério da Saúde falar, olha, a gente não tem máscara mesmo, vamos fazer máscara de pano. Entendeu? Isso demorou pra caramba. Se tivesse sido feito desde o começo, olha, todo mundo vai usar máscara de pano, o profissional da saúde usa máscara, quem está doente usa máscara cirúrgica, quem é profissional da saúde usa a N95, a máscara com respirador. Pronto, isso teria feito uma mudança muito drástica no começo, mas demorou muito para a gente aceitar isso, tá? Uma coisa que demora muito também e que te parece que nós não aprendemos com os nossos erros é que não existem insumos para a fabricação tanto de testes rápidos quanto de remédios que não venham da Índia. Então, assim como a China é a nossa grande indústria de têxtil, ou a Índia é a nossa grande indústria farmacêutica. Então, em algum momento, quando tudo isso passar, quando a gente realmente precisar de insumos para poder tratar, para poder fazer as vacinas, a gente vai passar por todo esse mesmo problema com a Índia, tá? E referente à necropolítica de saúde, pensa que, na maioria dos casos, a maioria é invisível, mas pensa nos drive-thrus. Só faço vacina em quem tem carro, entendeu? Pensa, então, nos casos de evasão fiscal do SUS, que todo o serviço de saúde que você faz particular, você isenta do seu imposto de renda. Agora, pensa nos aquele governador lá do Nordeste, eu esqueci o estado, em que ele era contra fechar o comércio, ele precisou de uma UTI,
Ele pagou uma UTI móvel para poder sair do estado dele e conseguir vaga em UTI em outro estado. Tipo, todo o dinheiro do helicóptero, da UTI móvel, blá, 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 ele vai deduzir no imposto de renda. A gente ainda vai pagar para ele. Isso é muito complexo. Várias partes da nossa estrutura de saúde parece privilegiar quem tem grana, entendeu? Enquanto, na verdade, a grande parcela precisa do SUS. E quando o negócio pega mesmo, a saúde suplementar, ela joga para o SUS. Quando é quimioterapia, quando é tratamento de câncer, ela joga para o SUS. Quando é transplante, ela joga para o SUS, entendeu? Quando o negócio é muito caro, quando a pessoa é paciente hostomizada, ela joga para o SUS. Então é fácil você fingir que você trata da saúde dos outros, quando se o negócio apertar, você joga para o SUS. Tanto que o primeiro caso de Brasília que deu positivo, o hospital particular dela falou que não tinha condições de tratar e jogou para o SUS. Entendeu? É bem complexo isso. E você também pode ver na política, na forma como se entregue os dados. Só 4 estados do Brasil colocam todos os dados referentes aos casos confirmados de Covid e os casos de óbito de Covid. E um deles é a raça. Porque a gente tem esses dados dos Estados Unidos. A população negra é a que mais morre de Covid lá nos Estados Unidos. Certamente também deve ser do Brasil. Porque a população negra também é mais marginalizada. Que mais tem dificuldade para acesso a serviços, inclusive tem predisposição genética para ter comorbidade de diabetes e pressão alta. Entendeu? Aí a gente não sabe nem quem está morrendo, como está morrendo, quantos estão morrendo. Mas tem certeza que sempre são os casos as pessoas mais vulneráveis. Com certeza, como sempre, né? Eu acho que independente do problema, sempre... o problema é que, como o Matheus disse, né? Mesmo com essa história de equalizar todo mundo, não tem como, né? De alguma maneira, seja na detecção, né? A gente está vendo que até na detecção da doença, para saber se você está doente ou não, já rola esse privilégio, né? Onde já se viu, né? As pessoas conseguirem ter acesso numa situação dessa, né? Daí eu pergunto para os liberais aí, né? Como que como que a gente faz uma coisa dessa, né? A gente põe na mão do grande mercado, né? A grande mão do mercado vai vir tirar esses testes de quem quer fazer festa para dar para o profissional de saúde, para o Felipe poder fazer, para ele poder continuar atendendo a população, sabe? Então, é difícil, né, gente? A gente tem que pensar como que a gente pode legalmente permitir que uma empresa venda nessa situação. A gente começa a pensar nisso, né, gente? Assim, obviamente que essa intervenção né, no mercado, né, como as pessoas vão chamar, é boa? Não é, mas a gente não está vivendo uma situação normal, né? Não antigamente, a gente está numa mudança aí, talvez, porque o normal, como eu disse até no primeiro episódio, o normal já foi, o nosso antigo normal não vai existir mais. Talvez a gente vá ficar como muitos dos países da Ásia, que é comum usar máscara normalmente na rua. Você vai sair no mercado, você vai de máscara. Você vai ao banco, você vai de máscara, fica de máscara, normal. Assim, sabe? Não tem nenhum problema. Agora, eu não sei o que as pessoas aqui na nossa cidade, trazendo para cá, protegem tanto o queixo de Covid. Eu não consigo entender, né? Porque todo mundo fica com a máscara aqui. Você passa na rua, tá o pessoal conversando. Pô, no caminho da casa da minha sogra, né? A minha mulher tem que ficar lá, infelizmente. Eu vou lá de vez em quando para poder ver minha filha, né? Porque eu fico separado da minha filha. Com tudo isso, a gente tentando ficar, né, da melhor maneira possível. Tem uma merda de uma mesma casa que todo dia você passa lá, tem gente sentada. Hoje tinha mesa na frente na calçada, gente. Ontem, tinha uma mesa na calçada. Tipo, de gente sentada, todo mundo sem máscara. Gente, o que a prefeitura está fiscalizando aqui? O que a prefeitura está fiscalizando? O prefeito falou que não, porque até acho que foi no sábado de manhã que teve uma live, ele não, porque a gente vai fiscalizar, e que é a culpa do povo que fica fazendo peguinha, como ele mesmo disse. Mas cadê a fiscalização? Ele falou, eu vi muita gente, eu questionei na live, fiz uma pergunta, cadê a Guarda Municipal fiscalizando? Ele disse que a Guarda Municipal, mais a Vigilância Epidemiológica, e se não me engano tinha mais um grupo de pessoas que estava fazendo essa ronda, né? Mas do mesmo jeito eu só vi isso acontecer, não ouvi falar de ninguém tomando multa, ninguém sendo autuado. Com tudo isso que está acontecendo em Capivari, a gente sabe de um estabelecimento que foi multado. E eu passei lá na frente desse estabelecimento, que eu não vou falar o nome, e está aberto ainda. E aí, gente? O que está acontecendo? Tem um lavador de carro próximo da minha casa que não fechou um dia na pandemia. Desde que eu vim para Capivari, para ficar aqui, longe de São Paulo. Desde fevereiro. Um dia não fechou. Lavador de carro. Explica para mim, isso é comércio essencial, gente? Supermercado, farmácia, padaria.
Eu entendo completamente, é isso mesmo. Mas e o resto, gente? E o resto? E eu ouvi falar ainda que os lavadores de carro de Capivarias e os caras que têm empresa foram instruídos por advogados que não pode funcionar porque qualquer coisa a gente fala que é higiene e consegue na justiça. Tipo assim, porra, os advogados também estão jogando contra, cara. É lógico que nem o Matheus falou, a gente não é contra a economia, obviamente que não, é super importante. A gente tem no nosso município, a gente vai fazer episódio para falar, não um só, uma série de episódios para falar da economia da nossa cidade, mas é uma coisa assim, a gente sabe que ela depende muito do serviço, né, da indústria de serviços aqui na nossa cidade. Então, o comércio, manicure, assim, muito da economia da cidade, dos salários das pessoas. Quando a gente fala de economia, é isso. É os salários das pessoas. De onde que vem esse dinheiro? É de comércio, as poucas empresas que tem em Capivari, né? Porque a gente não é uma grande fonte de empresas, infelizmente, apesar da nossa localização ser super privilegiada no estado. E, inclusive, eu quero ligar com uma última crítica. Isso acontece em todas as esferas, mas eu quero trazer para a nossa cidade isso, porque eu sei que, inclusive, eu até peço desculpa porque eu não lembro o nome da pessoa, eu acredito que seja alguém que vai concorrer a vereador, ou que eu esqueci como que chama, né? Não existe vice-vereador, como que chama o cara que... Suplente. Suplente, isso. Que eu não me lembro o nome, até peço desculpas, que é uma pessoa que eu vi fazendo reclamações disso na internet, e foi a única pessoa que eu vi até hoje reclamando disso, uma coisa que é super importante e ninguém discute, que é o quê? Hoje, as autoridades estão fazendo lives e pronunciamentos e todo esse acompanhamento de informação sobre a Covid, que é extremamente necessário, e todas as pessoas querem acompanhar isso e precisam acompanhar isso. Mas muitos políticos estão usando de páginas de Facebook, ou seja, de qualquer perfil pessoal dele para fazer isso. E o que isso significa? Falar, mas é besteira, qual página que ele usa? Qual é a diferença? A gente só vai lá e assiste. Só que daí na próxima eleição ele vai usar o perfil dele, que você foi seguir de Covid, para fazer campanha do candidato dele. O João Dória faz isso, o presidente não está nem aí, né? Não tem o que a gente falar, ele não faz nada, né? Então não tem nem o que falar dele. E o prefeito de Capivari faz isso também. Ele tem o perfil, ele tem equipe, eu sei que tem pessoas que trabalham na prefeitura com a questão de comunicação com o povo, e ele faz todas as transmissões do perfil pessoal dele do Facebook. Porque ele tem 1, 2, 3, não sei quantos perfis no Facebook. E eu queria entender do senhor prefeito o que se ele tem uma explicação para isso. Porque daí ele vai formar uma base para comunicação, que ele comunicar tudo isso da questão do Covid, que não vai ficar para a prefeitura poder se beneficiar disso e comunicar com a população no pós-Covid. Isso é importante. Como que a gente não está pensando nisso? As mídias sociais são um método de comunicação novo que está aqui para ficar, gente, não vai embora. A prefeitura precisa ter, independente de Covid ou não, um método de comunicação que as pessoas vão estar entendendo e participando. Estão ali, né? Teve a época da TV, a época do rádio. Hoje, talvez, o principal método é redes sociais. Não só esse, mas esse método tem que ser feito. E esses seguidores, né? Para quem acompanha um pouco isso, todo esse gerenciamento do público-alvo seu, ele está ficando para ele, não está ficando como patrimônio da prefeitura. E ele está fazendo isso como trabalho de prefeito. É isso que é importante fazer. Não é que ele está fazendo uma live, e aí, gente, tudo bem? Aí, espero que a população esteja tudo bem. Não é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o pronunciamento oficial pela conta pessoal dele. Entendeu? E, como eu disse, fiquei feliz de ver alguém que está envolvido ativamente na política de Capivari, embora eu não sei se ele é suplente, se ele vai ser concorrer agora, eu não lembro. Não suplente, é o Diego Teixeira. Isso, acho que é isso mesmo. E eu vi ele comentando isso, e eu falei, pô, finalmente alguém tá vendo o mesmo problema que eu. Porque eu acho que é horrível isso, gente. Muitas das pessoas não conseguem entender aqui, tem político construindo base eleitoral para ele fazer publicação por causa da crise. É isso que está acontecendo, gente. A prefeitura tem que ser dona disso. A prefeitura é instituição, não o prefeito. Sim. Você fere um princípio do direito administrativo, né? Que é o princípio da impessoalidade. Então, você não pode pessoalizar isso, tem que transmitir pelos canais oficiais. Além é óbvio, ninguém está alegando que isso seja feito, mas existe a possibilidade de um perfil pessoal bloquear outras pessoas nas redes sociais, né? Por quaisquer motivos. Então, se um determinado cidadão está bloqueado desse perfil, ele não pode ter acesso a essas informações.
Então, faz muito sentido isso que ele demandou, né, que a prefeitura transmita através do perfil oficial da prefeitura, óbvio. E isso, apesar de toda essa situação, eu espero que o prefeito escute isso, né? Ele tem que escutar a população. Eu comentei que nos posts da prefeitura sobre a atualização do Covid, não lembro se foi na quinta ou na sexta, comentei lá com o meu perfil pessoal, pedindo para o prefeito, e já foi mais uma vez que eu fiz isso, pedindo para eles incluírem, por exemplo, uma coisa que eles não estão comunicando, eles sempre comunicam assim, todo dia. O total é esse, mas eles não estão mostrando o quanto que é o crescimento do dia a dia e quanto que isso significa. Porque como a gente estava discutindo antes, a própria taxa de infecção, como a gente conhece a doença, e a gente tem aquela média da doença, né, que a gente já conhece. E igual a gente estava falando da taxa de mortalidade, a gente pode, isso faz parte. Por que a prefeitura não está? A gente tem que ficar... Então, eu quero saber quantos teve de ontem para hoje. Eu tenho que vir no Facebook do Rodrigo, não da prefeitura, ver o que ele postou ontem, entendeu? Para daí eu fazer a conta matemática para ver a diferença. A prefeitura tem que ser transparente. Isso aí pode não ser uma coisa até intencional do Departamento de Comunicação da Prefeitura, mas é uma coisa que a gente está demandando. Não fui eu o único que pediu isso, tipo de coisa, e eu não vi mudança nenhuma desde que começou a ser comunicado nesse sentido. Algumas coisas foram incluídas sim, mas eu percebo que o jeito que eles fazem esse comunicado é mais pensando em campanha política do que propriamente o que a gente deveria saber, o que é importante a população saber. Esse, pelo menos, é o meu entendimento. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a adicionar nisso. Não, podemos... bom, como sempre, qualquer tema é inesgotável, né? Dá pra gente ficar debatendo aqui por horas e horas sem parar, mas podemos caminhar para as conclusões ou, enfim, considerações finais. A questão é extremamente complexa e, a meu ver, pelo que eu compreendo, do que eu tenho lido, observado, estudado, é que o Brasil está migrando para um dos cenários que o Átila Yamarino postulou, que seria de vamos abrir mesmo e vendo o que é que dá. Né? A gente não tem teste para fazer, a gente está caminhando no escuro, sem lanterna, sem vela, e estamos reabrindo o comércio e talvez seja o cenário de aceitar, que é o que o Átila comenta, né? A gente vai caminhar para um cenário de reabrir e aceitar que a gente vai ter X número de mortes, e é isso mesmo. Não tem o que a gente fazer, vai ser isso que é essa necropolítica mesmo sendo implementada. Então, entendo que a situação é extremamente complexa. A meu ver, tinha muitas soluções que a gente podia ter trazido para o Brasil, que outros países, outras medidas que outros países tomaram. O Brasil, ao contrário do que do que se ouve, né, do senso comum, de que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país desigual. A gente é o quê? Atualmente a gente é o quê? A 8ª economia no mundo. Então, chegamos a ser a 4ª economia no mundo quando a gente estava no auge. Então, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual com um problema seríssimo em distribuição de riqueza e renda. E o Estado poderia muito bem fazer isso. Se olhar o orçamento do Estado, você vê que tem 50% do orçamento da União sendo colocado aí em bancos, né, em juros e pagamento da dívida. Há quantos centenas de anos estamos pagando isso? Enfim, teria como o Estado se organizar, se quisesse, para permitir que essa quarentena tivesse sido feita. Nas 2 primeiras semanas que foi bem feito, a curva começou a ser achatada. Então, a gente podia ter se organizado, sim, se tivesse vontade política para isso, para fazer um isolamento. E agora a gente está saindo com condições para sair da quarentena. Como não foi bem feito, foi feita uma quarentena, um isolamento mais ou menos. A necessidade econômica começou a se apertar, teve o que o Felipe comentou também, né, do capital político desses governadores que estavam fazendo isolamento, começar a perder muito esse capital, começar a se desgastar muito e ter que fazer a abertura, ter que ceder para isso. Então, a gente está convivendo com esse cenário de vamos reabrir em meio a uma pandemia, sem testes, sem vacina, sem ministro da saúde, sem uma coordenação federal para tomar conta disso, cada um fazendo como dá, e igual o Felipe comentou também, com os municípios se organizando, se virando para se organizar para cuidar da saúde pública em meio a toda essa crise. É surreal o momento que a gente vive. André, Felipe, não sei quais são as considerações finais que vocês têm. Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua participação hoje, fiquei muito feliz.
com tudo. Nosso papo foi ótimo. Com certeza você é bem-vindo mais vezes aqui. E vai ser talvez necessário a sua participação mais vezes, porque essa crise está longe de acabar. Então, por favor, Felipe, suas considerações finais, algum recado e suas recomendações, né? Uma coisa que a gente está fazendo há alguns episódios, né? Acho que desde o segundo, é trazer algumas recomendações ligadas ao tema que a gente está falando hoje, né? Então, qualquer recomendação que você tenha sobre um documentário, um livro, que é sobre tudo que a gente está falando hoje, por favor. Tá, beleza. Primeiro, gente, valeu por permitir que a gente possa esperar um pouco de informação com algum tipo de instrução sobre isso. Não a gente combater essas coisas de fake news, eu acho muito importante. O que eu falo para todo mundo é pesquisa as fontes. Assim, o Covid-19 não tem uma bala de prata. Não existe um método específico para tratamento. Não tem um remédio para que você compra, toma e acabou. Não façam isso, não se auto-indiquem, pelo amor de Deus, porque a corrida por novos medicamentos, quando sai algum tipo de comentário, é gigantesca. E aí quem precisa dos medicamentos de verdade acaba sofrendo com isso. Usem a máscara, por favor. Só isso, usem a máscara, lavem a mão. São coisas básicas de higiene. E tentem não sair de casa quando não há necessidade. E tentem evitar essas ligações cruzadas, visitar as pessoas. Pensem que é uma doença com uma capacidade de viralizar muito alta. Ela pode atingir uma grande quantidade de uma vez só. E quanto mais ela atinge de uma vez, mais perigoso fica para lotar os nossos UTIs. Então, está muito preocupante. Tente manter hábitos saudáveis. Eu sei que é difícil ficar sem comer nessa quarentena, para a gente não ter outras explosões de outras comorbidades. E que eu acho que é só isso. Usem a máscara, lavem as mãos, não saiam de casa, se forem possíveis. Entendeu? E pessoas que a gente pode assistir. Acho que vocês já citaram um que eu gosto muito, o Átila Marino. Átila Marino. Yamarino. Da gente. Yamarino. Átila Yamarino. Yamarino. Ele tem uma fala muito fácil de ser compreendida, sabe? A Secretaria Estadual de São Paulo, o site do YouTube deles também tem uma didática muito legal para falar sobre o Covid em si, tá? Existem alguns sites muito específicos, o que eu mais gosto é o ranking.br, para você conseguir ver a evolução do Covid. Eu acredito que é só isso, de filme contátil, só. O que eu não consigo dizer é isso. Só fiquem em casa se for possível, por favor, pelo amor de Deus. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Com certeza, né? Uma indicação de um filme tipo Contágio gostaria que tivesse um filme desse tipo que fosse cientificamente preciso, assim, né? Talvez a gente poderia falar, ó, gente, isso aí é real, hein? Pode dar merda, ó, é isso aí. Entendeu? Ia ser legal. Matheus, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Talvez no futuro a gente tenha um contato com o nosso. Obrigado, Felipe. Matheus, mais uma vez, obrigado por estar aqui, obrigado pelos seus comentários. Aqui é o recado final, recomendações. Sim, vou deixar as indicações, como sempre. Vamos lá, uma de cada. Para filme, eu vou deixar uma série de documentários lançado muito, não convenientemente, mas enfim, encaixou muito bem com a timeline, lançado pela Netflix em janeiro, que chama, não sei em português, em inglês ele chama Pandemic. Não sei se a tradução foi literal, pandemia. São 3 ou 4 episódios onde ele explora como que grupos de pesquisadores, cientistas, profissionais da área da saúde trabalham com as crises que tivemos de pandemias da influenza, da gripe, e como eles tentavam prevenir a próxima pandemia. Então eles lançaram esse documentário em janeiro, poucos meses antes estava começando na China, né, e em fevereiro já tinha se tornado uma coisa global. Então muito interessante o documentário. Música, não vou deixar nenhum álbum completo, mas eu deixo a música do Lenine, Paciência, que acho que é fundamental para o momento que a gente está vivendo. Então, além de ser uma música que acalma e tranquiliza.
Série, tem uma série também na Netflix, produzida pelo canal do YouTube, pelo grupo de mídia Vox, que chama, uma série que chama Explicado, né? Explained. Então tem várias coisas que eles explicam. E a última que eles lançaram é do coronavírus. São 3 episódios debatendo a respeito dos vários aspectos do coronavírus. E livro, não sei nenhum livro a respeito de pandemia, nem da área de saúde, porque não é minha área, mas eu lembrei de um livro do Luiz Fernando Veríssimo que eu li. Tá aqui do meu lado, inclusive. Chama O Mundo é Bárbaro e o que nós temos a ver com isso. Então, aborda temas que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Inclusive, tem uma das crônicas dele, chama Sem Vacina. Ele não trata exatamente da vacina no sentido estrito da palavra, mas de como o brasileiro está vacinado em relação aos horrores que a gente vive, como a gente está imunizado de tanta notícia ruim, tanta coisa ruim. Então é uma crônica bem interessante. O livro como um todo é muito interessante, muito bom, e a crônica, em particular, para o momento que a gente vive, é muito boa também. André, suas indicações? Obrigado, Matheus. Bom, eu não tenho grandes indicações hoje, eu não sou um profissional da área da saúde, então tudo que eu posso falar é fazer uma recomendação a critério de entretenimento, para você ficar em casa e ter algo para assistir legal. Recomendo uma série que eu já assisti, continuo assistindo, que é muito boa, que chama Brooklyn Nine-Nine, mas essa é apenas a critério de entretenimento, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, tá? Inclusive eu citei ela, acho que num episódio passado, ou algo do tipo. Mas, pessoal, muito obrigado de novo pela participação de vocês hoje. Fica por aqui mais um episódio do Senadinho Cast. Obrigado por vocês assistirem até aqui. E vocês enviem sugestões de assunto. O que vocês querem que a gente fale, quem vocês querem que a gente traga aqui. Por favor, pode mandar pelo Facebook, por e-mail. E estamos aqui. Obrigado. E fica por aqui mais um Senadinho Cast, gente.